Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio dar testemunho da luz e preparar para o Senhor um povo bem disposto. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meu querido irmão, minha querida irmã, com alegria me dirijo a você mais uma vez. Hoje, dia 24 de junho, celebramos com toda a igreja a Natividade de São João Batista, um dos poucos santos, os quais nós celebramos também o seu nascimento, por causa da grande importância que João Batista tem para a nossa fé cristã, enquanto precursor do Messias Jesus. Então nós nos unimos hoje a tantas comunidades que têm São João Batista como seu padroeiro. São João é também um santo junino das festas, deste mês. Então um santo muito popular, muito próximo a nós e que nos ensina que nós devemos deixar que Cristo transpareça em nós. É dele o seu dito, quando Jesus então começa o seu ministério público. João diz: é preciso que ele cresça e eu diminua. Então conosco também deve ser assim, é preciso que seja Cristo a crescer em nós, nas nossas palavras, nas nossas atitudes, e ao mesmo tempo diminuir aquilo que em nós não contribui para manifestar, para revelar a presença de Jesus. Então que São João Batista interceda por nós e por todas as comunidades que hoje o celebram com fé. Vamos então rezar a oração da coleta que a liturgia nos propõe para este dia. Ó Deus, que suscitaste São João Batista a fim de preparar para o Cristo um povo perfeito, concedei ao vosso povo a graça das alegrias espirituais e dirigi os corações de vossos fiéis pelos caminhos da salvação e da paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, vamos escutar com atenção a palavra que a liturgia nos dirige nessa natividade de João Batista, nessa solenidade, que está em Lucas capítulo 1, versículos 57 a 66 e o versículo 80. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse: não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficaram pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele e o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos até o dia em que se apresentou publicamente a Israel. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, celebramos com toda a igreja esta solenidade da Natividade de João Batista. João Batista é considerado o maior de todos os profetas. Ele é maior porque justamente, ao contrário dos profetas do Antigo Testamento, que não vislumbraram o conteúdo do seu anúncio, eles apenas apontavam para o futuro no qual se realizariam as promessas. João Batista, de algum modo, ele vislumbra o objeto da promessa, ele contempla o objeto da promessa, que é o próprio Jesus Cristo, é o próprio Messias encarnado, que veio da parte de Deus para nos salvar. Por isso, então,
que ele é o maior dos profetas. Nele, toda a profecia, toda a esperança do Antigo Testamento encontra com o objeto da promessa, encontra a realização da promessa, que é o próprio Messias. Mas João, ao mesmo tempo, anuncia que esse Messias, ele, embora seja o cumprimento da promessa de Israel, ele excede essa promessa, no sentido de que ele vem com uma outra proposta, com outro messianismo, né? Então ele aponta para o futuro, aponta para aquilo que vai ser a vida mesmo de Jesus. João nasce de uma mãe estéril e de um pai mudo. A gente sabe que Zacarias, ao receber o anúncio do anjo de que Isabel havia concebido, Zacarias não acredita. Então, como sinal dessa incredulidade, ele fica mudo. Mas no momento do nascimento, quando a promessa é cumprida, a sua língua se solta, ele começa a louvar a Deus e ele vai ratificar aquilo que Isabel já havia dito, que João seria o nome da criança. Então, esse casal de fé, ao mesmo tempo um casal que pertencia ao povo mais simples, ao povo mais humilde, um casal que não havia sido abençoado com a sorte de ter um filho. Então Deus olha por esse casal de fé humilde e realiza nele, na vida desse casal, essa grande obra, o nascimento dessa criança, que será o precursor do Filho amado, o precursor do Messias, né? E como eu disse no início da nossa fala, João é aquele que prepara o caminho do Senhor, mas sabe também se retirar no momento em que Jesus inicia a sua missão pública. João entende que o centro não era ele, mas ele estava a serviço de alguém maior do que ele, do qual ele não era digno nem de desatar a correia das sandálias. Então, tamanha a humildade de João Batista, nós sabemos um modo muito particular como ele vivia, que destoava bastante daquela sociedade. Certamente João Batista era uma figura que causava impacto pelo seu jeito de ser e de se portar, mas tudo isso para dizer que a sua vida apontava para algo mais essencial, para algo mais fundamental, que era a presença mesmo de Jesus, né? Então, como João Batista, meus irmãos, nós também somos convidados a preparar os caminhos para os nossos irmãos e irmãs. Quantas pessoas ainda não conhecem Jesus? Quantas pessoas ainda não experimentaram na sua vida a força, o poder da salvação? Então, como João Batista, a gente deve aplainar os caminhos desses nossos irmãos, para que eles possam também fazer o mesmo encontro, a mesma experiência de fé que nós tivemos, que nós temos com Jesus, o nosso Salvador. Então, que João Batista nos ajude a ser precursores também de Jesus, nos ajude a apontar para Jesus e que, acima de tudo, cada dia a gente se configure a Ele de modo que seja Ele sempre a aparecer na nossa vida, no nosso pensamento, nas nossas ações, nas nossas atitudes e que a gente vá deixando para trás aquilo que não contribui para essa revelação de Jesus em nossa vida. São João Batista, interceda por nós, interceda por nossas comunidades e que nosso Senhor nos conceda a graça de um santo e abençoado dia.